porque o Senhor vai falar conosco. Amém? O apóstolo Ares está ministrando lá no Jaraguá, na igreja da pastora Angélica e do pastor Oséias. Aleluia. Nós temos falado esse mês sobre honra. E hoje é o último domingo que a gente vai ministrar sobre isso. E já de antemão eu quero te abençoar com honra. Abençoa o teu vizinho aí e fala, eu quero te abençoar com honra. O outro vizinho agora. Eu quero te abençoar com honra. Amém. Porque depois da ministração a gente vai ter uma tarefa de Deus. E aí durante a palavra você vai ficar pensando. O Espírito Santo vai te mostrar como você vai fazer e como você vai honrar alguém. Tá bom? Você vai, no final, honrar alguém pelo que ele faz, pelo que ele já fez. Você percebeu que quando você chega aqui tem um monte de coisa pronta? Sabe? Essas coisas, elas não ficam prontas sozinhas, né? As pessoas vêm mais cedo, as pessoas se dedicam, as pessoas passam aqui durante a semana. E não só isso. Quando você chega, já teve gente que orou, já teve gente que ensaiou, já teve gente que preparou a salinha para as crianças. E tem coisas que a gente até vê que está sendo feito, e tem coisas que às vezes a gente não vê, mas eu creio que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração quem a gente tem que honrar. Porque a palavra de honra é uma coisa muito importante. E a gente vai honrar uns aos outros, seja falando, seja orando, né? Orando porque às vezes você senta há anos do lado daquela pessoa e nunca disse uma palavra de honra para ela. Então, pelo menos uma pessoa é no mínimo, tá? Uma pessoa no mínimo. Maravilhoso seria se a gente pudesse honrar todas as pessoas e todas as mesas. Então, guarde isso no teu coração. Porque pode ser que o Espírito Santo coloque alguma coisa bem assim, que você não está esperando para fazer. E falar com uma pessoa que você também não está esperando. E às vezes é para colocar uma palavra de honra até no lugar de uma palavra de desonra. Não sei. Bom, eu intitulei essa ministração Como para o Senhor. Um princípio importantíssimo de honra. Tudo o que eu faço é como para o Senhor. Se eu partir disso, nada do que eu faço é para homens ou pessoas. Tudo o que eu faço, a palavra de Deus diz que tem que ser como se fosse para o Senhor. E o princípio que a gente vai meditar essa noite está lá em Mateus capítulo 25, 23. É um princípio preciosíssimo da palavra de Deus. Mateus 25, 23. Sê fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Repita comigo, sê fiel no pouco, e ele me colocará sobre o muito. Ser fiel no pouco, muitas vezes é no secreto. Normalmente esse pouco acontece quando ninguém está vendo. Quando todo mundo já foi embora. Fiel no pouco. Fazer de maneira honrada tudo que me vier à mão. O que é fazer uma coisa de maneira honrada? Pensei. Não é só fazer bem feito, é mais do que isso. É fazer com coração. É fazer com zelo. É fazer com excelência. Essa é uma palavra maravilhosa.
Excelência. Excelência é, acho que, a palavra que reina no céu. Tudo que há no céu é excelente. E tudo que a gente faz para Deus tem que ser, no mínimo, excelente. E esse é um princípio. Eu sou fiel no pouco e depois Deus me coloca sobre o muito. Eu sou fiel quando nem importa quem está pedindo para eu fazer. Porque se eu faço tudo como se fosse para o Senhor, tanto faz quem me pede para fazer, não é? E tanto faz se tem alguém olhando, porque eu faço para Deus. Fazer de maneira honrada tudo o que me vier à mão para fazer. Desde a coisa mais simples. Ou aquela coisa que você, às vezes, fica até chateado porque pediram para você fazer. Mas que negocinho. Mas justo eu tenho que fazer isso? Se eu vou arrumar uma cadeira, é para o Senhor. Limpar o chão, para o Senhor. Arrumar uma papelada toda desorganizada, é para o Senhor. Lavar a louça para as meninas aqui de plantão. Para as meninas cansadas de lavar louça como eu. Que a louça brota, é uma beleza. A roupa também. Mas se eu faço para Deus, imagina lavar louça para Deus. Aí depois de um tempo Deus te honra com uma lava-louças. É sério? Você lava a roupa para Deus e depois de um tempo Ele te honra com uma máquina maravilhosa ou uma pessoa para cuidar da sua roupa. Fazer com zelo tudo. No livro de Mateus, no capítulo 6, a gente tem ali três princípios muito interessantes sobre isso que eu estou falando de fazer para Deus. A gente não vai ler todos, mas nesse texto de Mateus capítulo 6 vai falar sobre dar esmola, sobre a oração e sobre o jejum. E a gente não vai entrar aqui no detalhe de dar ou não esmola e da oração do jejum. Nós vamos entrar no contexto de fazer para Deus. Então, no versículo ali, 3, diz assim que quando você vai dar esmola, que a tua mão direita não deve saber o que a tua esquerda fez. E aí no versículo seguinte, no 4, diz assim: o teu pai que está em secreto te recompensará. Depois vai falar da oração, vai falar, você não precisa ficar orando para todo mundo ver, você não precisa ficar orando para ser visto, mas quando você for orar, diz assim, entra no secreto do teu quarto e ora. E aqui não está dizendo que você não pode orar em outro lugar, não é isso. Mas está dizendo que quando você for orar, o único que precisa saber é Deus. Ninguém precisa te ver na sala de intercessão. Ninguém precisa saber que você chegou mais cedo. O Deus que te vê em secreto te recompensa. E aí depois no versículo 18, vai falar do jejum. E aí está dizendo assim, você vai jejuar? Ninguém precisa saber. Não chega na igreja se arrastando com aquela cara de jejum. Porque ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que você é espiritual. Aí está dizendo, se você vai jejuar, faça para Deus. Olha ali. Para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu pai
que está em secreto, e em secreto Ele te recompensa. Tudo que eu faço para o Senhor. E dele vem sempre a minha recompensa. Dos homens nem sempre vem a recompensa e o elogio. Mas de Deus, sempre. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te coloco. E esse muito que Deus fala, olha, eu vou dizer, não é o nosso muito. Quando Deus resolve colocar alguém sobre o muito, Ele capricha. Porque a gente tem uma ideia assim limitada de pouco e muito. E Deus, até porque quando a gente faz o pouco, para Deus Ele não tem essa referência de pouco. Porque Deus não está vendo se a gente está fazendo pouco ou muito, Ele está vendo o meu coração em relação àquilo que eu estou fazendo. E eu escolhi aqui 2 pessoas para a gente ver o que Deus fez na vida deles. 2 homens de Deus que honraram a Deus em tudo que fizeram e Deus os honrou de maneira sobrenatural, poderosa. O primeiro deles é José. Conhecem José? Eu sou muito fã do José. Ele é uma inspiração, assim, na palavra de Deus para a gente meditar. José, eu não vou entrar em detalhes aqui porque a história de José é bem longa. Mas vocês sabem que José tinha muitos irmãos, ele era o irmão mais novo, e os irmãos dele tinham inveja e ciúmes dele, né? E aí aconteceu que, por causa dessa intriga familiar aí, José foi vendido como escravo. E no capítulo 39 de Gênesis, a gente vê que José foi levado como escravo para o Egito. E quem compra José é Potifar, um oficial de Faraó. E a gente vê desde o início da história de José, um homem que sabia lidar com as pequenas coisas. Ouça uma coisa importante. A maneira como você lida com as coisas pequenas revela como você vai lidar com as coisas grandes. A maneira como você lida com um pouquinho vai revelar como você vai ser quando você tiver o muito. E José, desde o início, era alguém que demonstrava saber administrar as pequenas coisas. E aí José é levado como escravo para a casa de Potifar. E coloca lá para mim o primeiro texto de Gênesis, Vlad. Não, é outro texto. Tá certo, deixa aí mesmo que eu vou chegar aí. Ali na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que o Potifar começou a colocar coisas para José cuidar, coisas para José fazer. E o tempo todo, quando você lê ali a história de José, fala que Deus estava com José. E tudo que José fazia prosperava. E Potifar começou a perceber que José tinha esse espírito de excelência, de administrador, e ele começou a ser mordomo e cuidar de tudo na casa de Potifar. Tudo que ele fazia era com zelo. E acontece que um belo dia, vocês sabem a história, aquela mulher vai assediar o José, e José não aceita o assédio, e porque ele era fiel ao seu Senhor, a quem ele trabalhava, e fiel também a Deus, ele se recusa a ceder ali àquela situação com aquela mulher. E a gente sabe que José foi preso por ter feito a coisa certa, não é isso? José foi preso por ter feito a coisa certa. E ele chegando ali na prisão, olha ali agora no versículo 20 do capítulo 39, que é interessante porque quem tem esse espírito de administração ou de organizar as coisas, aonde chega, organiza, né? É muito interessante. E aí, ele lá na cadeia, olha o que aconteceu. Então, o Senhor de José
o tomou e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele colocava às suas mãos. Olha isso, ele chega na cadeia, uma situação totalmente injusta e adversa, e ele começa a fazer o melhor que ele podia ali. E o carcereiro começa a dar coisas para o José fazer. E o José fazia bem feito. Então veja bem, ele estava como administrador na casa do Potifar e fazia as coisas bem feitas. E não importa agora que ele está na cadeia e ele continua fazendo tudo bem feito. E de administrador da prisão, a gente tem esse texto aqui maravilhoso, Gênesis 41, coloca para mim. De administrador da casa de Potifar, ele passa a administrar a cadeia e agora Deus o coloca para administrar nada mais, nada menos do que todo o Egito. Vocês ouviram? De escravo vendido, jogado, esquecido num buraco. Tudo que ele fazia era de maneira honrada. Ele honrava o que ele fazia, honrava o Deus da vida dele. E agora aqui no capítulo 41 a gente vê que ele simplesmente é colocado sobre governador de todo o Egito. Ele estava na cadeia e o faraó teve alguns sonhos e não tinha ninguém que pudesse interpretar e José foi chamado para interpretar o sonho. E quando ele traz a interpretação, o faraó diz assim, eu preciso de um homem com sabedoria, com esse espírito para administrar tudo o que vai acontecer, porque viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome sobre o Egito. E aí o faraó diz, esse homem é você, José. Aquele que lá no comecinho já tinha que saber administrar as coisas do coração dele, os sentimentos dele. E lá na cadeia você podia dizer assim, quem é que estava vendo? Ele fazia as coisas bem feitas. Além do carcereiro. Quem estava vendo? José arrumar os copos na casa de Potifar. Quem que via todo dia ele acordar cedo para organizar as coisas no palácio? Quem que via ele ficar com a mão machucada de fazer os serviços? Quem que via ele ser o primeiro a acordar e o último a dormir? O Deus de José. Olha o que diz aqui no capítulo 41, versículo 38. Perguntou, pois, Faraó a seus servos, poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus, porque está falando aqui de alguém para administrar aquilo que virá sobre o Egito? Depois disse Faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isso, revelou sonhos, né? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você, José. Viu que quando eu falei assim que o muito de Deus é bem diferente do nosso muito? Disse mais a Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel e colocou na mão de José, que o anel era um símbolo de autoridade. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim Faraó constituiu sobre toda a terra do Egito. Vocês têm noção que autoridade é essa que Deus deu para ele? Quando ele se tornou governador, ele só tinha 30 anos.
ele aprendeu a ser fiel no pouco, e Deus ia vendo o coração dele, ia vendo o coração dele. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Como você lida com R$ 5? Com 10? Como você lida quando alguém te pede alguma coisa para fazer? E quando você considera aquela coisa lá uma coisa um pouco chata de fazer? Como você se comporta quando o teu chefe não está? Tem até um ditado que eu não lembrei, tem um negócio que fala de quando do rato e do gato, não tem um negócio assim? Como é que é? O gato sai, o rato faz a festa. Eu nem terminei de fazer porque ele já tinha ido embora mesmo. Isso daqui também era outra pessoa faz. Deus vai acrescentando autoridade sobre a vida de José, do mesmo jeito que acrescenta sobre a nossa vida. Mas ele tem que ver o nosso coração. A maneira como a gente lida com R$ 5 vai ser a maneira como a gente lida com 5 milhões ou 5 mil. Você quer virar chefe? Você quer virar líder? Você quer virar gerente de onde você trabalha? Você quer virar supervisor do setor onde você trabalha? Não há problema nisso. Deus pode te pôr ali e te honrar num cargo mais alto. Só que você precisa fazer bem feito o que Ele está colocando para você fazer agora. Mesmo quando você não acha nem honrado aquele serviço que te pediram. Mas Deus, Ele testa o nosso coração. A outra pessoa que foi fiel no pouco e Deus colocou sobre o muito é o Davi. Davi também é um exemplo de alguém que fazia no secreto, fazia bem feito. Davi era pastor de ovelhas, não é? Ele era filho mais novo de Jessé. E Davi cuidava das ovelhas do pai. E eu fico imaginando Davi indo todo dia cuidar dessas ovelhas, lá longe. Todo dia a mesma coisa. Todo dia aquelas ovelhas, as mesmas ovelhas. E levando para beber água. E levando para comer. E uma foge. E uma não sei o quê. Todo dia pastoreando as ovelhas. Enquanto os irmãos faziam coisas mais importantes. Todo dia Davi ia cuidar das ovelhas do pai. E a palavra diz que ele fazia com integridade de coração. Eu fico imaginando ele naqueles pastos distantes, cuidando do rebanho. Alguém ia perceber se faltasse uma ovelha? Mas Davi cuidava direito. Sabe por quê? Porque Davi cuidava das ovelhas como para o Senhor. Alguém ia perceber se uma ovelhinha... o que tem hoje? Voltar mais cedo, dar o cano. Mas Davi fazia com integridade de coração. E aí acontece que Deus manda Samuel lá para onde morava os filhos de Jessé. Manda o profeta Samuel. Deus mandou Samuel ungir o próximo rei. E Deus manda Samuel ir para a casa de Jessé. Coloca para mim o texto de 1 Samuel, por favor. E convidar a Jessé para o sacrifício. E eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Aqui é Deus falando para Samuel. Você vai para onde eu estou te falando.
vai na casa de quem eu estou te falando, e lá eu vou te mostrar quem você vai ungir. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, o primeiro filho. E aí Samuel disse: certamente, esse é ungido, é esse que eu vou ungir. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, Samuel, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou a Jessé, o outro filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é esse também. Então Jessé fez passar a Samá. Samuel, porém, disse: não, não é esse. Assim fez passar a Jessé 7 de seus filhos diante de Samuel. Aí é maravilhoso. Porém Samuel disse a Jessé: não, não é nenhum desses. Aí no versículo seguinte ele diz assim: tem mais algum? Você tem outro filho, Jessé? Tem mais alguém? Aí ele diz assim: ainda falta o menor, que estava onde? Aonde estava o menor? Cuidando das ovelhas, lá no secreto, e ninguém estava vendo. Mas agora chegou o momento de Deus chamar. Aonde estava Davi? Apacentando as ovelhas, fazendo todo dia a mesma coisa. Mas ele fazia com excelência. Aí Samuel diz: manda chamar. E quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é este. Unge este. E sabe o que aconteceu com o Davi? De pastor de ovelhas de seu pai, ele se tornou pastor do povo de Israel. Tá bom para você? De pastor de ovelhinha, Deus coloca ele sobre agora pastor de Israel. É como se Deus chegasse para Davi e dissesse assim: Davi, eu vi todo dia você fazendo e de maneira honrada. Eu estava lá, eu vi. Eu estava lá todo dia quando se acordava e saía cedo. Eu estava lá todo dia. E porque você fez com excelência, e porque você me honrou, agora chegou a hora de eu te colocar em posição de autoridade, e eu vou te colocar sobre pastor de Israel. Olha o que diz Salmo 70, 78, 70. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as suas ovelhas, suas crias, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Sabe uma coisa interessante? É que aquilo que eles faziam no secreto foi o que eles continuaram a fazer depois que Deus honrou. Perceberam? Não foi uma coisa diferente. Naquilo que eles estavam fazendo no secreto e no pouco, Deus coloca agora em público, como fez com José, passeou com ele por todo lugar, ó, o José aqui, ó. Ele que é autoridade agora. Do mesmo jeito que tira o Davizinho lá do anonimato, mas José também administrava, mas agora ele vai administrar o Egito. Davi
cuidava de ovelha, foi testado, provado, e ali diz que com integridade e perícia, habilidade. Davi e José. Mas poderia ser Tânia, Silvia, Kelly, Rose, Nájila, Terezinha. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te coloco. Faça de maneira honrada. E principalmente quando ninguém está vendo, faça o melhor. Porque quando ninguém está vendo e você faz bem feito de coração, é porque você está fazendo para Deus. Colossenses 3,17. Tudo o que fizeres, seja por palavra ou por ação, fazei em nome de Jesus. Repita comigo, tudo o que eu fizer, seja por palavra, seja por ação, eu devo fazer em nome do Senhor e dando graças. Tudo que eu fizer, tudo. É o pouco e o muito. Você preparou uma aula para dar para as crianças? Faça bem feito. Veio uma criança? Faça bem feito. Só veio uma criança e a pastora Jane nem está aqui em cima, está lá embaixo. Vamos brincar. Eu posso não descobrir, é difícil. Mas Deus está vendo. Deus está vendo se eu arrumei o copo de qualquer jeito ou não. Deus sabe se eu pus o copo murmurando hoje na mesa. Nem era eu, escalada do copo hoje. Esse povo só se atrasa também. Aí vai pondo o copo assim, né, na mesa. Ninguém está vendo? O copo fica até torto. Não é aqui que acontece isso, gente. Estou brincando. Mas só para vocês entenderem. Não adianta pôr o copo na mesa, murmurando. Você vai fazer para Deus? Tudo bem que o teu irmão faltou. Olha a oportunidade que você tem de fazer para Deus. Faça com alegria. Faça o melhor, seja o melhor colocador de copo de mesa. Pastora, mas é que eu queria coisa assim mais importante. Eu queria pregar para multidões. Prega primeiro para um. Faz o teu melhor para um. Depois você faz o melhor para 2. Depois você faz o melhor para 3. Depois você faz o melhor para 4. Aí depois Deus te coloca sobre o muito. Seja o melhor arrumador de cadeira. Seja a melhor lavadora de louça. Com alegria. Eu sei que é difícil, Senhor. Terezinha? Mas eu vou fazer para Deus. Isso é para mim, é um desafio. Fazer tudo para Deus. Efésios 6, versículo 5. Olha o que diz. Olha que tremendo esse texto. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Olha, isso é maravilhoso. Não faça para agradar a homens, mas faça como servo de Cristo. Não faça para agradar a pessoa que está olhando. Põe o copo para agradar a Cristo, como servo de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Versículo 8. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer.
como para o Senhor? Atender o telefone, orar por uma pessoa, tudo, tudo, tudo. Eu vou fazer de maneira honrada e Deus vai me abençoar e me recompensar. Eclesiastes 9:10. Então, primeiro a gente viu em Colossenses que eu faço em nome do Senhor Jesus dando graças. Em Efésios eu vi que nós vimos que a gente faz para o Senhor. Em Eclesiastes diz que tudo que me vier à mão para fazer é para que eu faça com todas as minhas forças. Está dizendo ali, assim, alguma coisa que me vier à mão? Ou algumas coisas que me vier à mão? Tudo. O que significa tudo? Tudo. Na cadeia, ou na casa do Potifar, ou como governador do Egito, ou no secreto, ou no todo mundo, seja no aprisco ali cuidando das ovelhas do meu pai, seja cuidando das ovelhas de Deus, tudo que me vier à mão, faça de todo o coração e com todas as minhas forças. Aquilo que tem te vindo à mão para fazer, você tem feito de todo o coração? Tudo que te vem à mão? Tudo que me vier à mão, eu vou fazer de todo o coração. E aquele que me vê, aquele que nunca vai embora da igreja, aquele que nunca dorme. Sabe aqueles dias que você não dorme fazendo um serviço lá? Está cansada. E você está fazendo aquele serviço e ninguém está vendo. E você espera tanto que o outro veja. Para ser reconhecido, exatamente. Todo mundo quer ser reconhecido. E é uma bênção a gente poder honrar o outro pelo que ele faz. Agora, caso ninguém veja e ninguém te honre, fique tranquilo, porque o Senhor vai te honrar. José foi colocado naquele buraco e o pai achava até que ele estava morto. E depois de anos, Deus o coloca numa posição de honra, de autoridade, dá toda a autoridade para ele e dá tanta honra para ele que ele pode agora abençoar a família dele. Você pode imaginar onde Deus quer te colocar? O que Deus pode querer fazer com você? Comece honrando aquilo que tiver à mão. Comece a fazer as coisas com zelo. Se você faz com zelo, faça com mais zelo. Se você faz com excelência, faça com dupla excelência. E não se canse de fazer o bem. Eu me canso. Tem dia que eu lavo louça para Deus, mas tem dia. Tem dia que eu me canso. Tem dia que eu me canso de fazer a mesma coisa. Mas aí se a gente o tempo todo tiver isso no nosso espírito, eu vou fazer para ti. Eu vou fazer para o Senhor. Eu vou fazer para o Senhor. E aí o Senhor vem e nos alegra quando a gente faz isso. E aí quando você vê, você é tirado, você está lá na cadeia há tanto tempo, tão desolado, tão achando que está esquecido. E aí acontece alguma coisa lá no palácio e Deus manda chamar você. Você está tanto tempo lá pastoreando as ovelhas, que já acha até que você vai morrer fazendo aquilo. Aí Deus fala assim, não, mas cadê o fulano? Ah, está lá fazendo um negócio lá, cortando papel. Está lá, cuidando de uma criança. É como se dissesse assim, nem precisa nem chamar. Pastor de ovelhas. Mas tem um momento que Deus manda nos chamar. Porque Ele provou o nosso coração. E aí chega o momento dele te dar
dupla honra. Você o honrou e ele agora vem e te honra. Amém?